Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios. Não estamos trabalhando agora a série Matemática para Todos. Nós estamos fazendo apenas uma resposta a um pedido de uma das pessoas inscritas no canal para que a gente fizesse um estudo dos triângulos voltado para o ensino médio. Só que para poder fazer esse estudo, a gente precisa ter uma base, uma estrutura. Então, através do Sônia Responde, eu coloquei para vocês na semana passada o início da trigonometria, que envolve o estudo da medição de triângulos. Até expliquei qual é a origem da palavra para vocês. Neste momento, nós vamos começar, então, esses estudos, montando toda a parte teórica, para poder entender como aplicá-la em exercícios. Porque se a gente não tem uma base, a gente não desenvolve o exercício, a proposta que vem à frente. Então, no caso aqui hoje, nós vamos verificar o Teorema de Tales. Eu vou tentar ser bem sucinta para vocês, para que o vídeo não fique extenso, para que a gente possa ter um pouco de conhecimento para aplicar nos exercícios, ok? E aí nós vamos continuar em pequenos vídeos com as situações a respeito do estudo que leva à trigonometria do triângulo retângulo. Então, nós temos aqui Tales de Mileto, que foi um matemático que desenvolveu o estudo do Teorema de Tales. Por isso, a origem do nome Teorema de Tales, porque foi um estudioso matemático que desenvolveu para nós essa relação. E que relação é essa? Essa relação é considerar um feixe de retas paralelas. O que seria isso? Seria montar retas que não têm pontos em comum, que eu estou chamando com as letras minúsculas A, B e C, porque retas nós damos os nomes com letras minúsculas. E parando aqui um ponto, né? Esses são pequenos detalhes que quando a gente vem construindo conhecimento, como estamos fazendo no Matemática para Todos, nós fazemos então esses estudos até chegar nesse momento. Mas supondo que quem está assistindo essa aula já conheça um pouquinho da geometria, então eu estou aqui abrangendo um pouquinho desse assunto. E aí nós temos duas retas que cortam esses feixes. Então, essas retas eu chamei de R e de S, também com letras minúsculas. Só que ao cortar esses eixos, elas vão ter pontos em comum, que eu chamei aqui de ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E e ponto F. E aí vem o que a gente consegue entender e provar, que o Teorema de Tales ele está relacionado diretamente às grandezas diretamente proporcionais. Então, neste caso, agora a gente entende por que estudar grandezas diretamente proporcionais, quando a gente está ali na volta do 6º ano, 7º ano, e assim, tá um estudo assim matemático dentro do ensino fundamental, onde não se separa mais como antigamente por partes, né? Então, antigamente todo o currículo ele era montado em cima de pedaços da matemática. Ela era toda seccionada. Então, quando chegava naquela época, a gente chamava de 6ª série, você ia estudar as grandezas diretamente proporcionais, as regras de 3, juros, porcentagem, uma série de coisas. Hoje não. Hoje já vai se misturando e introduzindo esse conhecimento desde o 6º ano. E aí, ao chegar no 9º ano e no 1º ano do ensino médio, você já consegue entender o porquê o feixe de paralelas está relacionado diretamente às grandezas diretamente proporcionais. Porque elas formam segmentos que são cortados por essas duas retas transversais e que as medidas desses segmentos, esses pedacinhos desses segmentos, que são formados entre a reta R e S e o feixe, vão formar segmentos proporcionais, diretamente proporcionais. Se eles são diretamente proporcionais, atentem-se aí,
tem que se estabelecer uma ordem para formar essa proporção. Se eu mudar a ordem, não dá certo a conta. Então, no caso aqui, que segmentos proporcionais são esses? Então, na medida que eu monto que AB está para BC, como aqui no caso, eu tenho que, na mesma forma, lá em cima, começar no D, que é o segmento diretamente proporcional à reta R, e que nós temos aqui, DE está para EF. Se eu montar ao contrário, colocar assim, AB está para DE, eu posso. Só que cuidado, na hora de montar a outra proporção, que vai dar uma razão de semelhança idêntica, eu tenho que pegar o BC com o EF. Cuidado com essa montagem da proporção. É nesse momento que às vezes a gente erra, né, no exercício que a gente está resolvendo e não consegue chegar a uma resposta. Mas é bem simples, né? O teorema de Tales, então, forma uma grandeza diretamente proporcional entre um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais, ok? Simples assim. E isso aqui é aplicável em exercícios e nós vamos, no Sônia Responde, colocar para vocês alguns modelos de exercícios que aparecem sobre isso, ok? No próximo Sônia Responde eu ainda vou dar um pouquinho de teoria para vocês, falando da semelhança de triângulos, porque tudo isso aqui está tudo relacionado um com o outro, ok? Percebam, eu não estou falando na trigonometria para o ensino médio, ou seja, estudo dos triângulos. E aqui nós não estamos vendo triângulo nenhum, mas existe uma relação. Então a gente precisa entender. Obrigada pela companhia de vocês, espero ter atendido a expectativa. Se vocês têm alguma dúvida, coloque nos comentários alguma proposta, estou à disposição. Obrigada e até o próximo Sônia Responde.